Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento. Após o pregão desta quinta-feira, dia 13 de março, o Ibovespa apresentou queda de 0,91%, perdendo força ao testar a resistência ali já comentada, um nível de resistência na faixa de 46.120, depois 46.600. Enquanto se mantiver abaixo dessa região, mantém o seu viés de baixa, de curtíssimo a curto prazo, podendo buscar o suporte na faixa dos 44.100, nada diferente do que nós já vimos comentando. Olhando agora para PETR4, Petro, que para quem estava comprado contra a tendência na superação dessa máxima, na hora que o ativo gera esse rompimento, que foi algo positivo, só que se olharmos para um gráfico de 15 minutos, esse rompimento nem consegue fechar acima dessa máxima aqui, já é um ponto a ser avaliado com bastante atenção, porque se você está comprado, faz isso e ainda vem aqui para baixo, perdendo essa mínima, que seria um ponto de saída ainda com algum lucro numa posição comprada contra a tendência na Petro. Então ela aqui, a partir desse momento, trouxe um viés de baixa para o pregão, que aí intensificou a queda, veio aqui para baixo. E aqui no gráfico 60 minutos também mudou aí mais sua tendência, ficou mais para uma tendência de baixo, mesmo estando agora num ponto de suporte. Para trazer chance de entrada na ponta compradora, até mesmo de day trade, a partir do próximo pregão, ideal que ela tenha um movimento de subida, vindo para cima aí dos 13,30 e a partir disso buscar operações através de um gráfico de 15 ou 10 minutos na ponta compradora em cima de Petro. É importante ressaltar que o cenário de maneira geral da Petro ainda continua apontando para baixo. Vale 5. Pregão de hoje, queda de 2,12%. A ação mantém, pegando o G15 desse papel, mesma coisa da Petro. Bateu ali nos 26,81, superou a máxima aqui desse topo anterior, mas nem fecha acima, nem oscila acima dos primeiros 15 minutos de pregão. Perde a mínima desse candle, fecha abaixo do gap, e depois ainda perde essa mínima, intensificando a queda do papel a favor da tendência vigente de curto prazo, que é de baixa, e também de médio prazo de baixa. Portanto, o ativo mantém seu viés de baixa, apontando para o teste ali na faixa de 25,69, até podendo buscar R$ 24,79. Ainda não identifico uma chance de compra contra a tendência na Vale, com o cenário atual dela, eu prefiro ficar de fora. Multi3, já com esse cenário mais negativo, com essa chance do Ibov ainda escorregar um pouco mais, vamos citar alguns papéis que estão em pontos importantes e podem apresentar uma movimentação para baixo. Multi3 pelo gráfico semanal está num ponto ali bateu num ponto de resistência, proporcionou aqui um candle chamado de estrela cadente, já perdeu a mínima dessa estrela cadente. Pelo gráfico diário a gente observa uma tentativa de subida que já tomou uma pancada no pregão de hoje, fechando abaixo da mínima de ontem, queda de 1,76%, e a minha consideração em relação a antes de entrar na videoanálise era numa possível venda já na perda dessa mínima com stop aqui em cima. Essa perda de mínima aconteceu no leilão de fechamento, observando aqui o gráfico de 1 minuto, observe o tamanho desse candle, foi o leilão de fechamento que jogou o ativo abaixo de um ponto que seria uma possível entrada na ponta vendedora. Mas é uma alternativa de venda nesse papel, com stop podendo ficar em 46,20 ou mesmo em 46,26. E lembrando que seria a favor de uma nova perspectiva de baixa para a ação, a favor de um movimento de baixa no gráfico semanal, onde o próximo nível de suporte ficaria na faixa dos R$ 43,61. A outra ação, JBSS3, que vem basicamente uma tendência de baixa de curto prazo, com topos descendentes, já perdeu um suporte ali na faixa de 7,78, já tentou voltar para cima dessa região de 7,78, não conseguiu, voltou para baixo de um suporte que eu tenho aqui como ponto de avaliação 7,42, e agora testa, já é o terceiro pregão consecutivo testando essa região e sem conseguir êxito de voltar para cima desse patamar. Logo, semelhante a Multi3, se essa ação, e depois de ter tentado aqui ficar acima desse topo do G60, vem aqui e perde essa mínima, abre a possibilidade de fazer uma venda com stop aqui ou aqui nesse ponto, tentando pegar um próximo movimento de baixa na JBSS3, que tenderia a jogar a ação lá para a faixa dos 7 pila, 6,93, podendo ser ponto de objetivo nessa ação.
A outra ativo é o GTA3. E GTA3 também com movimento de subida no gráfico semanal em ponto importante de resistência, fundos anteriores. Também montou um candle de uma estrela cadente na semana passada, já perdeu a mínima, voltou para baixo do nível ali de resistência na faixa de 21,40, já testou isso aqui como resistência novamente. E é uma ação que, se perder esses 20,81, é uma, não que vai despencar, mas é uma sinalização a mais para um movimento de baixa do gráfico semanal que pode jogar o preço desse ativo, os vendedores podem jogar o preço desse ativo lá para a faixa de 20,20 a R$20, podendo ser possíveis pontos aí de objetivo numa operação de venda na IGTA3. TCSA3 está em tendência de baixa. No pregão aqui do dia 10/3, a ação perdeu um suporte em torno de 7,30, mas logo depois ficou aqui, já tem 3 pregões que fica aqui brigando com os 7,30. Se olharmos para o G60 ali dessa ação, a gente observa que a ação indefiniu nessa região de 7,30, mas 7,30 aqui no intraday está funcionando como resistência. Vem funcionando como resistência por fundos anteriores. Então, se essa ação perde esses fundos aqui do G60, basicamente a mínima desse pregão aqui de queda, que é 7,14, ela amplia a chance de escorregar até seu nível de suporte mais importante ali no semanal, que seria na faixa de 6,80. Teria um suporte ali de número redondo de R$7, mas depois 6,80 seria o seu próximo nível. Então é um papel para ficar atento, que pode trazer também chance de venda, seja num rompimento ou mesmo numa sinalização um pouco mais importante aqui de baixa via G60. Para falar aí de ponta compradora ainda, seria uma compra de ativo que está em tendência de baixa, só que com um cenário mais esticado para baixo, Rapid 4. Eu já venho monitorando esse ativo, já citei em outra videoanálise, mas até agora não consegui identificar alguma sinalização de entrada que atendesse o meu método. Então o papel continua caindo, queda de hoje foi de 3,12% e 7,75 é um ponto de suporte do gráfico semanal. Tem um ponto já de entrada no papel? Ainda não entraria comprando só a superação da máxima desse último candle aqui do G60. Avaliaria algo mais significativo aí para cima para pensar em compra do papel. Enfim, é um papel que nos próximos pregões vai continuar no meu radar para uma possível tentativa de compra e contra tendência. E para a gente fechar, Embraer, a gente saiu da Embraer hoje, numa compra que a gente estava. Já tinha citado aqui a Embraer até depois da entrada dela. Citamos ali o stop em 19,99, ela abriu o pregão bem, botando um gráfico de 10 minutos, abriu bem o pregão, acima do nosso preço de compra, e fez igual vários outros ativos, voltou para baixo do gap, perdeu a mínima do fundo anterior. Como esticou aqui no G10, eu aguardei e ela bateu já no stop 19,99, eu aguardei por algum repique para uma saída um pouco melhor, mas a ação lateralizou, resolvi sair aqui no meio dessa lateralização em 19,99, ponto que foi definido como stop na operação. Então, encerrada a posição comprada em Embraer 3, que basicamente complicou sua tendência de alta com essa forte queda de hoje de 3,31%. Grande abraço, obrigado pelo acesso diário ao site daltonvira.com e até a nossa próxima videoanálise.